Pois não. Avisa o pessoal que chegou a água. Quem quiser comprar garrafinha de água já tem. Ah, tá. Obrigada. Para quem não ouviu, então, chegou a garrafinha d'água. Aqueles que desejarem comprar, né? E aí pode trazer aqui, tá bom? Se não me ouvirem, avisem. Uma boa noite a todos. Para que nós possamos sair desta casa muito melhores do que quando aqui chegamos. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ilumine, que Maria nos abrace, como as nossas mamães nos abraçaram um dia, porque ela é a mãe espiritual da humanidade. E que os espíritos benfazejos que assistem a esta casa, a corrente dos médicos espirituais, que nos amparem, que nos auxiliem, para que nós possamos proferir a palestra da melhor forma possível e que seja compreendida. Ok? Muito obrigado. A palestra de hoje se baseia em uma fábula infantil e dela nós vamos tirar o entendimento necessário. A fábula é do sapo e do escorpião. Muitos conhecem, muitos não. Certa vez um sapo chamado Adelfo, ele vivia em uma floresta enorme e ele precisou atravessar o rio chamado Aleteia. Pois bem, na época a saparia, vamos dizer assim, né, revezava suas tarefas, as tarefas comuns do grupo, e então chegou a vez de Adelfo buscar alimentos do outro lado do rio. E então Adelfo vai e ele é aguardado na outra margem pelos companheiros, pelos irmãos. Então ele segue para a outra margem e ao aproximar-se da margem do rio, ele dá de encontro com um escorpião. Pois bem, esse escorpião já vem rapidamente ao encontro de Adelfo, se apresentando: olá, sou o escorpião amigo, meu nome é Hectros, e vim lhe desejar boas-vindas desse lado do rio, todo meloso. E o sapo já desconfiado: meu nome é Adelfo, como você é amigo, se o seu nome Hectros significa inimigo? Eu me chamo Adelfo e o meu significado do nome é irmão. Ah, mas isso é coisas que falam de mim. Eu sou um escorpião amigo. E desde quando que escorpião é amigo? Nunca. Basta virar a costa que você pica. Não, mas eu sou diferente. Eu sou praticamente um sapo. Eu me sinto como se fosse um sapo. E a conversa vai, e ele tenta de todas as formas convencer que ele é um amigo. E Adelfo não cai na conversa dele, não. Fala: não, você não é amigo coisa nenhuma. E o sapo até concorda em algumas coisas para ver até onde Adelfo vai, né? Até onde o escorpião vai com a conversa mole dele. Mas enfim, o que você deseja?
O que você quer? Ah, Adelfo, é tão simples o que eu quero. Eu quero apenas uma carona. Uma carona? Mas jamais o pessoal lá do outro lado do rio vai me chamar de doido. Dar carona eu, um sapo, dar carona com um escorpião? Jamais. Mas o escorpião, ardiloso, cheio de artimanhas, começa a falar docemente com Adelfo e vai tentando convencê-lo. E Adelfo explica a ele, fala, viu, mas eu tenho os meus afazeres do outro lado. Os meus amigos, os meus irmãos me esperam. E o Hector já fala, mas isso aí é conversa de papai e mamãe. Isso aí é coisa que... Ele falou, não é não. É coisa séria. Nós levamos a nossa amizade a sério. Somos irmãos. E Hector, então, se vê meio complicado, mas conversa vai, conversa vem. Ele começa a convencer Adelfo de que é apenas e tão somente uma carona. Então quer dizer que você vai montar na minha costa e vai atravessar o rio. Chegando do outro lado, você vai me picar. Não vou. De jeito nenhum. Essas coisas aí que falam de mim, é o povo que fala. Não tem nada a ver, não. Isso é conversa mole do povo. Não acredita neles, não. Eu sou um escorpião do bem. E ele convence. E Adelfo fala, tá bom. Inclusive, Adelfo, se alguma coisa acontecer, alguma ameaça tiver no meio do caminho da travessia, eu posso te ajudar. E aí, então, Adelfo fala, tá bom. E o escorpião sobe na costa e atravessa o rio. Quase chegando na outra margem, ele sente a picada mortal nas costas. E já meio querendo agonizar. Por que você fez isso comigo? Porque eu sou um escorpião. E essa é a minha natureza. Mas já com a voz maligna, já não estava com a voz doce mais. Aí era ele, retratado, leal ao fundamento dele, e não aquilo que ele queria passar para o outro, para enganar o outro. E assim, ele fala para Adelfo, aproveita olhar para mim, a última vez. Meu muito obrigado pela carona. E aí então Adelfo se estica todo, consegue sair da água e morre. E todos os amigos dele, a comunidade, se entristece com a morte de Adelfo. Então, agora nós vamos começar a nossa reflexão. Qual ensinamento nos passa essa fábula? Deixa eu tomar um golinho d'água. Qual o nosso comportamento? As nossas atitudes, o nosso modo de agir. O que somos? Hectos, que significa inimigo, ou Adelfos, que significa irmão. Porque lá na travessia do rio, o rio se chamava Letéia. E a Letéia significa verdade. É o rio da verdade e é o rio da nossa vida. Então nós temos que prestar muita atenção. Porque no convívio familiar, aqui na casa espírita, na escola, no trabalho, lá no clube, no lazer, como nós nos comportamos, como nós agimos,
Agimos como o escorpião ou agimos como o sapo? Isso é uma coisa muito séria, que tem que ser repensada. Por quê? Quando na velha lei mosaica dizia: ama seu amigo e odeie seu inimigo. Assim falava a lei mosaica. Jesus já veio e disse: amai vosso inimigo. Então, meus queridos amigos, se a gente levar ao pé da letra a fábula, ela é super bem explicada, né? Ama o amigo, odeia o inimigo, pronto, e boa. Mas Jesus não disse isso. Falou para a gente amar o amigo, o inimigo. Então, o que o mestre quis dizer com isso? Ama o seu inimigo. Isso não significa confiar no seu inimigo. Isso não significa dar a costa para o seu inimigo te apunhalar. Não. Isso nos faz refletir também sobre outras passagens do Evangelho, que diz assim: quando alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te roubar a túnica, oferece-lhe a capa. Se alguém lhe exigir que caminhe 1 légua com ele, caminhe 2. E tudo isso significa o quê? Pagar o mal com o bem. E como que nós podemos amar o nosso inimigo? Respeitando. Porque ao respeitar é o germe do amor. É o início de tudo. Porque quem respeita, ama. E quem ama, respeita. É uma grande base para a nossa vida. Não adianta revidar, maltratar, que isso tudo, lembrem-se da historinha que sempre a doutrina explica, os 50%. Eu amo, 50% desse amor vem para mim. Eu odeio, 50% desse ódio já está do seu lado. Não devemos jamais esquecer desse tipo de coisa, porque isso é de extrema importância para que nós possamos nortear de forma correta a nossa vida. Então, meus queridos amigos, nós temos que nos reformular, e para isso a gente tem que fazer a reforma íntima. A casa até oferece curso de reforma íntima. E o que significa isso? Chacoalhar a gaveta, limpar, tirar o pó da gaveta, chacoalhar o tapete que está toda a sujeirinha guardada lá embaixo, renovar valores, buscar valores novos, porque quando nós eliminamos os defeitos, nós vamos dando lugar a qualidades. Quando nós eliminamos os vícios, nós vamos dando espaço para as virtudes. E quanto mais virtuosos, quanto mais qualificados, nós vamos nos aproximando
do Criador. Vamos deixando os ectros da vida, os escorpiões da vida, que ainda temos em nós, e vamos nos tornando irmãos. Porque é fácil, né? A história do escorpião, ele vem e pica. E nós? Quantas vezes nós fomos escorpiões? Alguém chega perto de nós, patada. Alguém chega para pedir um conselho, estou sem tempo, não dá para conversar. Sabe, é um auxílio que foi deixado de passar para alguém, um momento de raiva, um xingamento. Tudo isso nós estamos destilando o veneno do escorpião no nosso irmão, picando a costa do sapo. Olha que interessante. Por isso, então, eu fiz a analogia da fábula do sapo, do escorpião. Porque realmente na nossa vida, muitos de nós tentamos muitas vezes ser adelfos, mas infelizmente ainda guardamos os venenos e aí viramos escorpião. É complicado. Eu vou passar um pensamento de uma pessoa que foi um inventor. Portanto, ele não tinha nada a ver com a espiritualidade, mas era de uma sabedoria. Benjamin Franklin, ele disse assim, uma frase de Benjamin: um irmão nem sempre se tornará um verdadeiro amigo, mas um amigo verdadeiro, esse sim, se tornará um irmão. Olha a profundidade dessa frase. Quanta sabedoria tem nessas entrelinhas, 2 linhas só, meia dúzia de palavras com tanta sabedoria. Então, vamos nos tornar adelfos, amigos, irmãos. Salomão, o sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 9, ele disse assim: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Bem sábio. Então eu vou contar aqui uma historinha rápida, que não é uma historinha, é uma história com H. Foi coisa verdadeira, que se passou num centro espírita, uma casa espírita em Minas Gerais, e lá ocorreu um fato. Lá existia um trabalhador árduo, fervoroso, daqueles mesmo assim que pegava na vassoura, no rodo, no pano, dava palestra, era de fio a pavio, como diz o ditado, pronto para qualquer tipo de trabalho, fazia atendimento fraterno, um espetáculo de pessoa, uma pessoa realmente nota 10. E ocorreu um acidente com essa pessoa. Ele tinha uma serralheria. E um dia, na serra, ele perdeu 2 dedos. E isso foi motivo de muita revolta lá dentro. Muitos que não entendiam se revoltaram.
como uma pessoa dessa, maravilhosa, trabalhadora, dedicada, vai acontecer algo tão ruim assim para ela? Então, em uma reunião mediúnica, através de um médium, um espírito maravilhoso de luz se manifesta. E, sabendo do ocorrido na casa, questiona: vocês sabem quem foi o irmão? Não. Pois então, é por isso que estou me manifestando e vou explicar. Ele foi um carrasco na vida passada. Ele açoitava escravos e, em uma ocasião, para que o escravo servisse de exemplo para os outros que não queriam trabalhar forçado, ele pega o braço do escravo e coloca na moenda, e aquilo decepa o braço e acaba matando o escravo. Então ele veio sim, mas ele veio para perder o braço, mas meritoriamente, ele entendeu o porquê ele veio. Lá no plano espiritual, quando foi combinado tudo, você vai, mas você tem que melhorar. Sua missão, vamos melhorar, vamos. Então eu vou conseguir melhorar. E ele realmente melhorou. Tanto que foi meritório em não perder o braço. E apenas sim, 2 dedos. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso se encaixa exatamente naquilo que nós estamos conversando. Perfeitamente nisso. Por quê? Ele deixou de ser escorpião. E ele veio sim para ser irmão. Ele deixou as suas a ruindade, vamos falar assim, a perversidade. Isso é ser perverso, ruim, sádico. E por que não dizer satânico? E veio sim, numa missão salvífica para ele. E ele conseguiu. Então ele não destilava mais veneno do escorpião nos irmãos. Ele destilava bondade, ele destilava amor, compaixão, empatia. Ele sentia a dor do irmão e com isso ele praticava o bem. Olha o quanto é importante deixar de ser escorpião e passar a ser irmão. Deixar de destilar veneno, né? De várias formas, matando pessoas. Porque muitas pessoas ressentem, sim, nessa introspecção, adoecem com a maldade do outro. Isso é gravíssimo. Isso é um desajuste total. Então, meus queridos, vamos já caminhando para o nosso final, porque começou um pouco mais cedo, né? Porque tem muitos tratamentos. Vamos lá. Então, queridos, para a gente poder finalizar, disse Jesus: vós sois o sal da terra.
E bem sabemos que uma comida sem sal, não salgada, sem sal, é sem sabor. Então nós estamos aqui para dar um saborzinho na vida do nosso irmão, por que não? Dá um gosto a mais. E depois ele completa: vós sois a luz do mundo. Porque quando nós nos equilibramos, a nossa luz interna se acende e com isso nós conseguimos nos iluminar, primeiramente, nos equilibrar, e com isso nós conseguimos iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Tá claro? Ó aqui para o escorpião, ó. Álcool. É aí o lugar dele, no álcool. Mortinho da Silva. Muito obrigado por me ouvirem. Agradeço imensamente a oportunidade da casa que lhe deu, a Neuza querida. Muito obrigado a todos.